Olá pessoal, esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos que visa introduzir os componentes visuais da API JavaFX. Nesse caso específico a gente vai abordar o componente ComboBox. Para poder trabalhar com esse componente, eu incluí no projeto, e o código está disponível na descrição do vídeo, uma classe cliente. Então estou abrindo aqui dentro de um pacote chamado javafx.model uma classe cliente, e esse cliente ele possui nome e telefone, são os dois atributos da classe cliente. Uma classe de modelo normal com os métodos getSet. A gente vai utilizar essa classe de modelo para poder popular o nosso ComboBox. Bom, para criar esse exemplo de ComboBox, a gente vai usar a mesma estratégia, então eu vou criar um pacote para isso, para a gente separar o nosso código. javafx.combobox, ok? Finalizar, está criado. Vou criar agora um novo FXML vazio e vou dar um nome desse FXML de ComboBox. Próximo, vou utilizar controlador do NetBeans, ComboBox.controller, finalizar, ok. Então eu tenho uma interface gráfica vazia inicialmente e uma classe de controle também sem nenhum código. Vamos mexer primeiro na interface gráfica. Clicar duas vezes, vai abrir o SceneBuilder. Então ok, SceneBuilder aberto. Eu vou diminuir essa telinha, o Anchor Pane, a gente não vai precisar de uma tela tão grande, e vou adicionar os componentes para o meu exemplo. Os componentes aqui, eles não são containers, são controls. Vou adicionar um ComboBox e vou adicionar um button. O meu ComboBox vai ter um texto inicial: selecione o cliente, apenas para poder ficar mostrando inicialmente que a pessoa tem que selecionar o cliente carregado no ComboBox. O botão vai ser um botão para poder remover um cliente adicionado no ComboBox. Eu vou colocar nomes, definir os IDs dos meus componentes visuais. Vou minimizar a Properties, abrir a aba Code, colocar o ID do ComboBox como ComboBox clientes. Ok. E o button, vou colocar o ID do button como button, letra minúscula, button remover. Ok. Uma vez que eu defini esses IDs, eu vou refletir essas informações no meu controller. Vou voltar para o NetBeans. Voltando para o NetBeans, vou omitir esses comentários só para a visualização do vídeo aqui ficar melhor, e vou criar os atributos para poder representar os componentes gráficos que eu inseri na minha interface gráfica. Então, um campo privado, vou adicionar primeiramente o ComboBox. O meu ComboBox é um ComboBox de cliente, então eu já vou colocar o tipo genérico aqui, cliente. Vou chamá-lo de ComboBox clientes, mesmo ID que eu defini para o meu componente visual no arquivo FXML. Vou aceitar a sugestão de importação do ComboBox. Vou colocar uma anotação, a gente já viu isso anteriormente, para poder injetar esse atributo no meu FXML, caso eu não tivesse o criado anteriormente. Aqui está dando um probleminha. Class ComboBox. Vamos ver se eu digitei errado. Isso, na verdade, é a falta de importação. Vou importar o ComboBox e importar a classe FXML para minha anotação. Vou adicionar o botão agora
do tipo button, é o meu button remover, foi esse o ID que eu coloquei para ele. Adicionar importação e adicionar anotação. Então, são os dois atributos que representam os componentes visuais criados no arquivo fxml. Além disso, eu vou criar duas outras variáveis. Uma variável do tipo list, vai ser uma lista de clientes, vou chamar de list clientes, apenas para que eu possa instanciar alguns clientes, colocar esses clientes no meu ArrayList e depois no combo box. Vou importar a classe list e, além disso, para eu poder trabalhar com os componentes gráficos no NetBeans, no JavaFX, a gente vai trabalhar com o conceito de Observable List, uma lista observável. O que significa isso? Que quando a gente inserir os nossos clientes, que são clientes pertencentes a um Observable List num componente gráfico, qualquer alteração que a gente fizer no componente gráfico vai refletir na nossa Observable List. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Observable List, clientes. Ok. No método de inicialização, eu vou chamar um outro método para poder carregar o meu combo box. Inicialmente, se eu mandar rodar, meu combo box vai estar vazio. Então eu vou criar aqui um método public void só para carregar o combo box de clientes. Ok. E aqui eu vou criar alguns clientes. Vou criar o cliente 1, vou colocar só C1. Criar o cliente 1, new, cliente, passar o nome dele, Rafael, e o telefone 1122222. Fazer a mesma coisa para um outro cliente, cliente 2, João, telefone 3333 4444. Ok. Vou adicionar esses clientes no meu list de clientes. Vou adicionar o cliente 1 e adicionar o cliente 2. Eu simplesmente estou populando a minha lista. Faltou ponto e vírgula. Ok. E agora eu vou converter, vou jogar esses clientes que estão numa list para o meu Observable List. Então o meu Observable List vai receber fx collections ponto observable ArrayList list clientes. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo a minha lista de clientes, que é do tipo list, para um Observable List, através do método Observable ArrayList, da classe fx collections. Então esse método converte um list para um Observable List. Eu faço isso porque quando eu for setar o meu combo box de clientes, eu vou popular o meu combo box com os clientes através do método setItens. E esse método setItens, ele espera receber um Observable List de clientes. Então eu simplesmente vou passar o meu Observable List de clientes. Eu não conseguiria popular esse combo box com o list clientes, por exemplo, através desse método. Então, como o método para popular o combo box precisa de um Observable List, que é uma lista observável, eu vou fazer a conversão do list para um Observable List anteriormente. E aí vou chamar esse método no initialize, o meu método de inicialização. Então vou chamar
carregar como clientes. Beleza, agora eu já estou carregando, meu combo ele está carregado. Se eu mandar rodar, ele iria mostrar os clientes já previamente cadastrados e carregados, né, que eu carreguei aqui. Então eu vou colocar para rodar, vou usar a mesma estratégia, copiar uma classe de um projeto anterior, de um pacote anterior, colar, refatorar e vou fazer a substituição do código. Vou tirar essa linha, que eu não preciso mais importar o label, e aqui eu vou fazer com que o carregamento seja do arquivo fxml combo box apenas. Salvar, limpar e construir e vou mandar rodar. Seleciono o cliente e aqui eu tenho Rafael e João, ok? Estou mandando exibir os clientes que foram previamente carregados, os clientes que eu carreguei através do meu método carregar combo box clientes, ok? Rafael e João. Beleza. Agora a gente vai fazer a implementação de alguns eventos. Então eu vou implementar o evento para quando a pessoa escolher um determinado item, Rafael, João, eu quero que escreva, vou dar um system out para poder escrever o nome da pessoa que foi escolhida. E o outro evento que a gente vai implementar vai ser a action desse botão remover. Quando eu escolher um determinado cliente e clicar no botão remover, ele vai remover o cliente selecionado no combo box. Ok, então a gente vem agora para a classe de controle e vamos fazer a implementação. Vou fazer a implementação primeiro do método selecionar. Então public void vai ser só para escrever na tela, selecionar um item do combo box de clientes. Ok? E aqui a gente vai implementar apenas a impressão do nome do cliente que foi selecionado. Então eu vou criar um objeto do tipo cliente e esse objeto vai receber o resultado de combo box clientes ponto get select model ponto get selected item, ou seja, ele vai retornar o item que foi selecionado no combo box. E a partir dessa seleção eu vou dar um system out, out, Ctrl espaço, aceita a sugestão e vou colocar aqui, ó, cliente selecionado no combo box vai ser o cliente.getNome. Então, eu vou mostrar o nome do cliente que foi selecionado no combo box. Salvar. Vou colocar a anotação para que esse método seja injetado no meu arquivo fxml. Salvar. Limpar e construir. E agora vou voltar para o Scene Builder. Clicar duas vezes na minha interface gráfica. Cliquei no combo box e vou selecionar o evento a ser acionado a partir do onAction. Carregar combo box, selecionar item de combo box. É esse. Quando ele escolher um item do combo box, eu vou mostrar. Venho aqui, salvar, vou voltar para o meu projeto no NetBeans, limpar e construir e vamos ver se funcionou. Vou rodar aqui só para a gente visualizar, executar arquivo. Ok, então eu vou escolher aqui João, por exemplo, e aí ele mostrou, cliente selecionado no combo box foi João. Escolher Rafael, cliente selecionado no combo box, Rafael. Então é um evento que só está mostrando, poderia inserir no banco de dados, alguma coisa desse tipo. Agora vamos fazer o remover, fechar e vou voltar agora para o controller e na minha classe de controle vou fazer a implementação do método de remoção.
vou chamar esse método de remover item do combo box clientes. E internamente eu vou utilizar a mesma estratégia do código anterior. Vou copiar essa linha de código e aqui eu estou selecionando, estou colocando na variável cliente o cliente selecionado no combo box. Só que agora eu vou remover esse cliente do meu combo box. Para isso eu tenho que usar o código combo box clientes .get itens .remove cliente. Ok. Eu poderia colocar uma mensagem, vou copiar essa linha aqui do System Out para falar qual é o cliente que está sendo removido. Então, cliente removido do combo box foi o fulano de tal, e aí ele vai remover esse cliente do combo box. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso remover diretamente via combo box, ou eu poderia também utilizar o observable list .remove cliente, ok? Essas duas linhas fazem a mesma coisa. Então eu vou comentar aqui uma delas e vou remover através do combo box. Vou colocar a anotação para esse método, só para deixar claro que esse método vai ser acionado por um evento de algum componente visual. Vou voltar à minha interface gráfica, clicar no button e definir a ação desse button como remover item combo box, ok? Então, salvar, voltar para o NetBeans, limpar e construir e rodar. Então aqui eu já tenho aquele evento anteriormente que estava implementado, está selecionando Rafael e João, e aqui a implementação do remover. Aí agora ele está mostrando, o cliente removido no combo box foi João, e já até colocou o cliente selecionado, que automaticamente na hora que a gente removeu o João, só sobrou o Rafael, então quem ficou selecionado no combo box foi o Rafael. E aí o método de seleção foi acionado pelo evento onAction do combo box, ok? A gente não está tratando as situações de exceção. Por exemplo, se eu remover o Rafael aqui, não vai sobrar ninguém. Então, ele vai disparar uma exceção aqui, porque ele vai tentar mostrar o nome através do evento onAction do meu combo box de um cliente que não existe. Então, para poder tratar essa situação, vou fechar aqui, a gente teria que colocar um if aqui para tratar. Eu não vou fazer isso, mas só para a gente visualizar que teria essa possibilidade, eu poderia colocar cliente for diferente de nulo, então eu mostraria o nome dele. Caso ele não seja diferente de nulo, eu não vou mostrar nada, ok? Bom, é isso aí em relação a combo box.